Bom dia a todos, nós estamos aqui no Botanicamente Falando. Eu sou o Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente hoje vai falar sobre um tema super legal, com uma conotação histórica muito importante, e a gente vai tratar hoje do ciclo da borracha. Mas antes de tratar do ciclo da borracha, eu gostaria de voltar um pouco no vídeo que nós fizemos, o nosso último vídeo, que foi sobre pelos, tricomas, acúlios e espinhos. Como eu falei, a botânica ela tem uma enormidade de tipos e formas de plantas e estruturas nas plantas. Os pelos ou tricomas, acúlios e espinhos, eles estão diretamente relacionados à proteção da planta contra a herbivoria, ou seja, para que ela seja predada. Isso é uma estratégia para evitar que seja predada. De diferentes formas, com conteúdos distintos e morfologicamente diferentes. Essa diversidade de plantas e de formas nas plantas é que faz a botânica tão interessante. Então, só para não esquecer, os tricomas ou pelos, acúlios e espinhos, eles não necessariamente têm relações filogenéticas, ou seja, plantas com espinhos não necessariamente pertencem a um grupo monofilético. Eles estão distribuídas nos diversos grupos do reino vegetal. Então, só para deixar claro isso que a gente falou no nosso último vídeo. Para nós voltarmos agora na nossa temática sobre o ciclo da borracha, nós escolhemos esse tema porque o ciclo da borracha é um dos ciclos mais importantes, econômicos, mais importantes do Brasil, do ponto de vista de ter sido um ciclo importantíssimo para o desenvolvimento de uma região bastante longe dos grandes centros urbanos do momento da colonização e do Império Brasileiro, que é a região amazônica. O ciclo da borracha é baseado numa espécie nativa da Amazônia, que é a Hevea brasiliensis, da família Euphorbiaceae, que é uma Eudicotyledônia, portanto uma angiospermas. E o ciclo da borracha ele foi muito importante para o desenvolvimento econômico, cultural e social e para a construção das sociedades hoje presentes na região amazônica. Foi um ciclo muito importante de expansão territorial do Brasil, mas também de ocupação da região amazônica pelos grupos, pela população vivendo nas regiões litorâneas. O ciclo da borracha, então, ele é baseado na extração do látex. A gente já teve um vídeo sobre látex há algumas semanas, mais ou menos um mês atrás. O látex, então, que é uma substância leitosa, ele é extraído do caule da seringueira. As seringueiras são árvores muito grandes, com mais de 20, 30 metros de altura. É uma espécie nativa da região amazônica, ou seja, ela ocorre naturalmente na região amazônica e é endêmica da região amazônica. As seringueiras, então, o caule ele é cortado, fazendo com que seja drenado o látex. A produção do látex no Brasil ela é basicamente de caráter extrativista, ou seja, não existem plantios de seringueira, exceto algumas fazendas que têm plantio de seringueira, mas é numa escala muito menor. O ciclo da borracha ele foi importantíssimo para o desenvolvimento da região amazônica no final do século XIX. A importância do ciclo da borracha está baseado na época de 1870 a mais ou menos 1910. Esse foi o grande ciclo da borracha. Depois, na Segunda Guerra Mundial, teve um outro pico de importância da borracha, mas é um pico secundário. A grande importância para o desenvolvimento e a economia baseada na borracha foi a partir de 1870. E o que aconteceu? A borracha, o látex, com a produção da borracha, ela já era uma estratégia utilizada pelos índios na Amazônia, que faziam pequenos ornamentos que eram utilizados, por exemplo, para armazenar água. Essas estruturas que eram flexíveis, eu trouxe aqui um exemplo do processo tradicional do uso do látex. Aqui tem um exemplo de um ornamento feito com látex. Repara aqui, ó, ele é maleável. Ele, inclusive, no calor, ele fica muito mais maleável, mole até dependendo, se você deixar no sol, ele como que derrete. Então, esse é o uso do látex da maneira como era utilizada pelos índios na Amazônia originalmente. Com esse conhecimento, ele foi levado esse conhecimento para a Europa,
E na Europa e nos Estados Unidos desenvolveram uma técnica de vulcanização, ou seja, a partir desse látex, a extração do látex e a produção da borracha, essa borracha vulcanizada, ela passou a ter maior resistência do que a borracha utilizada in natura. A vulcanização ela veio junto com o desenvolvimento da indústria automobilística nos Estados Unidos e na Europa. Então a borracha passou a ser um fator importantíssimo na produção automobilística. Então a Amazônia passou a ser o grande centro de desenvolvimento no Brasil e as cidades, principalmente Belém e Manaus, passaram a ser centros de grande importância do ponto de vista do dinheiro. Tanto é que, naquela época, algumas situações, algum tipo de progresso, que nós tínhamos, ele chegava primeiro nessas cidades do que, por exemplo, nas cidades litorâneas do Rio e São Paulo. Isso é só um exemplo da eletricidade, chegou primeiro lá do que nessas cidades, o bonde elétrico primeiro lá do que no Rio e em São Paulo. Então, isso é muito importante da gente pensar da importância do valor do ciclo da borracha para o desenvolvimento da região amazônica. Fora isso, foi durante o ciclo da borracha que o território, na época, território do Acre, foi comprado da Bolívia. Foi uma transação envolvendo o Barão do Rio Branco, em que houve muita pressão a Bolívia para vender ao Brasil essa parte do território boliviano em troca de um caminho de acesso ao Oceano Atlântico que nunca aconteceu através da ferrovia Madeira-Mamoré. Então, essa é uma história belíssima que merece, inclusive tem livros sobre isso. Uma outra coisa importante relacionada ao ciclo da borracha é que com esse grande desenvolvimento, um exemplo, um marco arquitetônico que a gente tem é o Teatro Amazonas em Manaus, que foi construído na época desse apogeu da borracha na Amazônia. Essa borracha, as seringueiras, elas foram levadas de forma clandestina, é um exemplo de biopirataria, e passou-se a ter grandes florestas de produção de seringueiras na Malásia. E a Malásia, na Ásia, passou a ser o grande produtor de borracha, muito mais barata, porque as fazendas que já existiam no Brasil, elas passaram a ser atacadas por um fungo, então a produção era meramente extrativista. Então hoje a produção de borracha na África e na Ásia é muito maior do que no Brasil, e essa borracha ainda é muito importante, o látex natural é muito importante para a produção não de borracha de pneus, mas de outros produtos de maior necessidade de uma borracha de maior qualidade, como camisinha, a linha cirúrgica, luvas cirúrgicas, diversas estruturas. O segundo ciclo da borracha veio na Segunda Guerra Mundial em função das demandas da própria guerra. Então houve uma produção, um estímulo à produção da borracha, e aí também voltou a ter um avanço econômico nessa região. Eu gostaria de chamar a atenção que o ciclo da borracha também é conhecido pelo grande processo, para alguns autores considerados escravagista, da retirada de nordestinos assolados pela seca do final dos anos 1800 e também no início dos anos 1900, que eram levados para a Amazônia em caráter semi-escravo para trabalhar nos seringais. Um grande seringueiro que trabalhou e responsável por questões ambientais, Chico Mendes, era descendente de uma dessas famílias, especialmente os homens levados para a Amazônia em função da grande seca que havia no Nordeste. Então, o ciclo da borracha ele envolve não apenas a questão botânica, econômica, mas também cultural e arquitetônica da construção da identidade da população atual das cidades da região norte. A gente vai ficando por aqui sobre esse tema que eu particularmente gosto muito, que são os ciclos econômicos associados às plantas no Brasil. E a gente volta em um outro momento para conversar mais sobre o ciclo da borracha, que é a partir de uma espécie seringueira, uma euforbiácea nativa da Amazônia. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.